Estos son los diálogos Esses são os Messila. diálogos Messila. Aê, perdeu, seu filho da puta. Levanta a blusa, cara. Para, Pode polícia. sair. Larga a arma! Larga a arma! Vira pro outro lado. Vira de costas pra mim. Vira de costas. Vira de costas e coloca a mão na cabeça. Atirei e atiraria de novo. Coragem eu tenho. As imagens são filmadas por uma câmera de segurança. No quadro, vemos um rapaz armado abordando um grupo de pessoas em frente a uma escola. Uma dublagem ajuda a construir os personagens. No canto direito da cena, surge uma mulher de blusa rosa e calça jeans, com uma bolsa tiracolo, empunhando um revólver. Há 3 disparos no homem, que cai sobre a faixa de pedestres. Ela permanece apontando a arma para ele no chão. A cena corta. Agora vemos em close a mesma mulher com uma farda de policial militar olhando diretamente para a câmera. Sobe o número da então candidata a deputada federal Kátia Sastre. As imagens da câmera de segurança usadas nessa propaganda eleitoral são reais e registram o evento que lançou a mãe policial à fama. Ela estava de folga naquele dia e ia buscar a filha na escola no município de Suzano, Grande São Paulo, quando se deparou com o assaltante e decidiu agir para contê-lo. Elivelton Neves Moreira é quem recebeu os 3 disparos da policial. Ele não aguentaria os ferimentos e morreria no hospital naquele mesmo dia. A ação de Kátia se tornou notícia instantânea e lhe renderia homenagens, como a coroa de flores que recebeu no dia seguinte, Dia das Mães, do então governador de São Paulo, Márcio França. Nesse mesmo ano de 2018, ela se lançaria candidata a deputada federal, sendo a 7ª mais votada em todo o estado. O que se espera que um policial faça nas ruas? Como se constrói nos policiais a motivação para agir da forma que agem? Para muita gente, o papel das forças de segurança parece ser sinônimo de uso da violência. Mas como a distribuição dessa violência afeta diferentes indivíduos e grupos? São essas questões que movem a segunda parte de Diante das Leis aqui no Diálogos Messila. Se você não ouviu a primeira, é só buscar o nosso episódio anterior, mas não tem problema se você quiser ouvi-lo depois. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Messila. Em suas idas a campo para acompanhar o trabalho da polícia, a antropóloga Suzana Durão já chegou até a ser apresentada ela mesma como uma policial. A situação aconteceu em Lisboa, num dia em que ela estava junto de 2 oficiais que buscavam um rapaz suspeito de ser um traficante de drogas local. Apressados, os policiais forçaram a entrada num apartamento para poderem observar pela janela um café onde o rapaz poderia estar. Suzana entrou junto como parte da ação. Mas ao contrário dos policiais, vamos deixar ela se apresentar de fato aqui. Meu nome é Suzana Durão, eu sou antropóloga, sou professora de antropologia no IFIS, né, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp. Os temas que eu tenho trabalhado mais têm sido realmente a pesquisa sobre policiamento, sobre instituições do Estado, também sobre segurança privada, agora mais, né? E também sempre muito centrado na questão do trabalho, das profissões, das organizações, de um ponto de vista mais etnográfico mesmo, né? De teoria antropológica e etnografia. A Suzana é uma das Senior Fellows do Messila em 2020. Ela tem um extenso trabalho sobre o papel das polícias e sobre a formação e a atuação de agentes de segurança, tanto pública como privada. Com ela, vamos observar mais de perto a conduta policial e qual o custo de pensar segurança como uma forma de distribuir violência.
Assumir esse ponto de vista etnográfico, do qual a Suzana falou, é colocar-se como um observador participante das situações que se está investigando. No episódio passado, a gente viu como Gabriel Feltran, ao estudar as relações criadas pelo crime, também faz isso. E a Suzana tem uma consideração interessante sobre esse modo de trabalho. A abordagem etnográfica permite que você consiga perceber as ligações entre o que as pessoas fazem e o que elas dizem. Enquanto que muitas vezes nas outras abordagens metodológicas você só tem o que as pessoas dizem, né? Não pode perceber o que as pessoas fazem. A Suzana faz etnografias do policiamento, o que não se limita a apenas contar de dentro as histórias de operações policiais. E não é uma questão só de retratar a realidade. A etnografia não retrata apenas a realidade. A etnografia do policiamento, ela não é para retratar as dimensões mais intersubjetivas apenas da vida social, né? Ela pretende também contribuir para as teorias do Estado, as teorias da polícia, as teorias da segurança, né? É uma chave que não se pode perder de vista, né? E pensando nisso, há 3 coisas que a Suzana aponta que devem ser consideradas quando a gente observa o trabalho da polícia. Eu fiquei pensando que é o seguinte: quando os polícias são colocados na sua atividade, que é uma atividade pública, né, a atividade policial, eles têm que lidar com pelo menos 3 aspectos. Assim. Eles têm que lidar com a percepção social do seu trabalho, né? Eles têm que lidar com a percepção que as pessoas fazem acerca do que é a polícia, do que é o policiamento, de como é que eles devem agir. Eles têm que lidar com a pressão política, né? Porque geralmente eles estão subordinados aos governos de Estado, então eles têm que responder também, os seus comandantes respondem aos governos de Estado e eles também são obrigados a responder aos seus comandantes, e também eles têm as suas próprias motivações, o seu próprio imaginário, e é um imaginário que cruza a história das corporações, né? Que cruza as suas próprias trajetórias pessoais, muitas vezes classe também, né? Quando a gente leva em conta essa teia de relações, dá para perceber que o comportamento de um policial não pode ser simplesmente explicado pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Se um policial age nos limites da lei, isso se deve a uma série de convergências. Uma dessas convergências existe entre o que aquele indivíduo pode obter com isso e como a instituição policial está desenhada. O que eu mostro é que esses arranjos são feitos a partir de acordos, né? De acordos com os superiores, de acordos de cumplicidades com os seus colegas, com os seus companheiros, motivações pessoais, porque muitas vezes fazer alguma coisa um pouco no limite da lei pode resultar em uma promoção, porque é considerado uma coragem, por exemplo, pode ser considerado alguém que tem a coragem de fazer alguma coisa fora do parâmetro, né? Ou também pode representar algum ganho de popularidade. E, por outro lado, há também uma convergência da ação do policial com as expectativas políticas e sociais sobre o que o trabalho da polícia deve ser. Para muitos policiais, existe um entendimento de que o que eles fazem não é necessariamente na margem da lei. Para muitos policiais que estão acostumados a lidar com uma narrativa em que se pede a eles para acabar com o crime, extinguir o crime é o objetivo principal da sua conduta, ou justifica uma conduta que, nos termos da lei, não é a conduta autorizada. Mas se socialmente ou uma fração da sociedade autoriza, dá licença, né? Dá licença aos policiais para eles atuarem dessa forma. Boa parte do trabalho etnográfico feito pela Suzana aconteceu em Portugal. O país teve uma das ditaduras mais longevas do século XX, de 1926 até 1974, o que deixaria forte herança autoritária em suas forças policiais. Essa imagem autoritária passaria a ser combatida com um processo de reforma de parte da polícia portuguesa a partir de meados dos anos 90, através da criação do Programa Integrado de Policiamento de Proximidade. Esse novo modelo pressupõe uma atuação mais descentralizada da polícia e mais atenta às demandas de realidades locais,
com abertura para a participação dos cidadãos nas políticas públicas de policiamento e definição dos seus objetivos. A implementação desse modelo não deixa de ter diversas falhas e dificuldades, mas é um processo que contribuiu para transformar as expectativas da sociedade portuguesa em relação ao trabalho da polícia. No momento histórico em que foi feito uma espécie de acordo de sistema em que o policiamento deveria ser um policiamento mais orientado para os direitos humanos e para a não letalidade, o que é que acontece? Os policiais tinham medo, tinham receio de agir nas margens da lei. Não só porque eles também seriam mais punidos, mas porque socialmente também não era esperado, nem politicamente, que eles agissem de outra forma. Então, assim, o uso da arma foi contido, né, de certa forma, porque socialmente não se esperava que a polícia saísse a atirar nas ruas, né? Esse é um cenário que parece bastante distante do que vemos no Brasil de hoje. Enquanto que nós temos no Brasil uma situação muito difícil de lidar, que é com largas franjas da sociedade que acredita que um policial que é um franco atirador, né, um policial que vai atirar para matar o bandido, é a missão dele, é o trabalho dele, fica muito difícil de conseguir trabalhar com os próprios policiais no sentido de mudar esse princípio de atuação, né? Um fator muito fundamental é essa ideia de uma certa espetacularização do policiamento associada à ideia de proteção da soberania, à ideia de proteção das cidades, à ideia, por exemplo, muitas vezes, e nós vimos isso em 2018, né, os governadores, eles se elegem, é no momento da eleição que eles mais usam o jargão violento da polícia violenta. A violência é espetáculo antigo na mídia brasileira. Lugar de bandido não é na cadeia para comer as custas dos seus impostos. É no cemitério, enterrado em pé para não ocupar espaço. A máxima do bandido bom é bandido morto até hoje faz a fama de apresentadores de televisão por todo o país, que quase todos os dias passam horas narrando cenas da violência urbana e exaltando o trabalho da polícia. Você de casa, estude até poder ter uma arma e um distintivo e dizer: polícia! Mão na cabeça, filho de rapariga, vá! Agora se mexa para eu matar! Mas esses discursos não estão só na boca de apresentadores que atuam como um tipo de palhaço do crime. São também incorporados como arsenal político em propostas e posturas em que a violência e a letalidade são as linhas de força de políticas públicas. Bandido que tiver a coragem de reagir para a polícia militar vai atirar para imobilizar. Não vai para matar, para imobilizar, mas se continuar a reagir, vai atirar para colocar no cemitério. Esse era o atual governador de São Paulo, João Dória, quando ainda era candidato ao governo do estado em 2018. Justamente nessa entrevista, Dória estava atenuando uma fala que havia feito dias antes para outro veículo de imprensa sobre o que ele espera da polícia. Ele agora inclui o tiro de imobilização para suavizar a declaração. Essa ideia de que a gestão da morte, a gestão da letalidade, a gestão do assassinato, a gestão do uso da violência letal, que ela é perfeitamente, é mais uma peça, é mais uma componente da atividade política, né? A maior parte dos policiais militares de base não acreditam que o melhor sistema seja serem militarizados, né? Porque o melhor seria desmilitarizar a polícia, né? Não é um todo homogéneo, mas também não se pode dizer que a violência seja efetuada só por algumas pessoas que se deixaram corromper. Não é nem uma narrativa, nem a outra. O que nós vemos é que é um campo de disputas mesmo. E que a polícia internamente, ela também se politizou imensamente. Então, ao tornar, digamos assim, a polícia como um bem político, né? uma mercadoria política, como diz o Miss, né? E
ao tornar o policiamento parte da mercadoria política, todo mundo a disputa. Então, você vê que o Bolsonaro se elegeu, o presidente, se elegeu em cima de um apoio às bases das polícias, né, e dos militares. Só que o problema principal, e isso é que é um problema ético profundo, né, é que você está lidando com gente que tem poder e força. Nesse cenário em que a polícia se torna um bem político, a distribuição da violência aparece como um aspecto central, como se ela fosse o elemento fundamental para se garantir a segurança pública. O que o Weber diz é que o policiamento é uma forma de domesticar, porque a legitimar a violência, então é uma forma de domesticar a violência, de gerir. Suzana faz aqui uma referência ao sociólogo alemão Max Weber, que refletiu sobre o papel do Estado no uso e gestão da violência. Enquanto que o que nós estamos a ver aqui é o contrário, né? A violência ela acaba por ser uma narrativa totalizante e ela é usada nas mais diversas formas, inclusive a política. A violência policial, ela é usada politicamente, então não é mais sobre legitimidade, não é mais sobre lei, é sobre política, é uma negociação. A violência é uma negociação. O negócio da violência envolve as mais diversas trocas. A violência é um capital que pode ser investido na construção da figura heróica de um ou uma policial, pavimentando o caminho para sua atuação política. A violência é também aquilo que confere valor a uma forma de pensar e atuar na segurança. Uma forma que as instituições decidem bancar. Quando uma ação violenta da polícia que tensiona a lei é legitimada, parecem se expandir os limites do que é possível um policial fazer. Se ele entrar nessa negociação da violência, né? Se essa possibilidade de sair incólume, dessa possibilidade de não ser pego, dessa possibilidade de não ser preso, né? Que é sempre uma possibilidade, né? Nessa possibilidade de negociar a sua liberdade depois de ser pego. Há muitas possibilidades, né? Elas são tão criativas que elas permitem, por exemplo, que um policial que mata, ele possa existir toda a vida a matar, né? E que possa existir sem que nada lhe aconteça. Também pode acontecer, ele pode ser pego na malha das, como é que chamam, as corregedorias, né? Tem órgãos que fiscalizam a ação. Não é dizer que a polícia não tem fiscalização, ela tem fiscalização. Mas há negociação nessa fiscalização. Em tudo há negociação, você entende? E isso tem um custo. Quando a violência torna-se a moeda de troca da segurança, perdem-se de vista outras formas de pensá-la. Esse debate é tão difícil de ser feito publicamente que, tão logo ele é colocado, já aparece alguém sugerindo que se leve o bandido para casa. Mas esse lugar da violência, como elemento da atividade policial, está longe de ser natural. Se a negociação da violência é um dado, se esse é o ponto de partida para os policiais, se não tem outras dimensões que dizem, olha, calma, nós temos aqui um uso progressivo da força, nós temos outras formas de agir, nós temos como fazer mais trabalho de inteligência, trabalho de investigação criminal primeiro, antes de agir, vamos fazer menos operações policiais, operações surpresa, e vamos antes fazer uma investigação criminal em relação a determinados traficantes mais importantes que têm uma repercussão, que têm um mercado imenso debaixo deles, né? Então, mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece no Brasil. Você está permanentemente a convidar a polícia militar a fazer operações policiais de surpresa, violentas e que matam civis também, que matam população local, que matam pessoas na periferia, que matam crianças, matam pessoas que estão lá a viver, né? Companhia! Raça, sangue, muita vibração! Raça, sangue, muita vibração! Esse é o lema do nosso pelotão! Esse é o lema do nosso pelotão! Como em todo negócio, há sempre quem ganha e quem paga. E não é de se espantar que a distribuição da violência siga o itinerário das desigualdades de um país.
Estudos como o Anuário Brasileiro da Segurança, produzido pelo Fórum de Segurança Pública, e o Atlas da Violência, também do Fórum em associação com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, mostram que as vidas da população negra, com menor escolaridade de áreas mais pobres, são as que mais se perdem. Mas também os próprios policiais arcam com esse custo. A polícia no Brasil morre demais, e a maioria dessas mortes ocorre não em serviço, mas durante a folga, quando muitos oficiais realizam trabalhos extras, bicos, muitas vezes clandestinos. Foram 172 policiais civis e militares assassinados em 2019, de acordo com o último Anuário da Segurança Pública. Dentre esses, 62 foram vitimados em serviço. Só que a maioria das polícias do Brasil não reconhece a morte de um oficial fora de serviço como algo relacionado à sua condição de policial. A esse número ainda é preciso somar os suicídios, cuja incidência entre policiais é de mais de 17 por cada 100 mil pessoas, quase o triplo da incidência verificada na população em geral. Foram 91 casos de policiais civis e militares que tiraram a própria vida só em 2019. Ou seja, no Brasil há mais policiais morrendo por suicídio do que no exercício da função. Vale dizer que esse número vem em ligeira queda. Não há ninguém que seja ausente de conflitos morais, né? Ninguém está ausente de ter conflitos morais na sua conduta, na sua vida, e os policiais também não. Porque assim, quem adoece na polícia, quem se suicida, e que são altíssimos os números, né? Não é porque ser policial é muito estressante, ou porque ser policial é uma atividade de risco, ou porque ser policial implica que você não pode passar os finais de semana com a família. Não é disso que nós falamos apenas. Nós estamos a falar também de policiais que sentem dilemas morais profundos em ter que colaborar em ações e em missões onde eles têm que muitas vezes fazer aquilo que eles não acreditam que deva ser feito. Entendeu? Que eles têm que matar em vez de, por exemplo, de ter. Ou que eles são levados a viver situações extremas de um certo horror, né? Um certo horror propositado, né? De uma certa vocação do fazer mal. Nessa equação que a gente montou até aqui, pensamos sempre em termos da segurança pública, mas o mercado privado também faz parte desse jogo. A oferta de segurança privada tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, e a variedade de serviços é grande. Desde o policial que faz um bico na sua folga para proteger o mercadinho da esquina, até as empresas com logotipos de animais ferozes que protegem condomínios de luxo. O mercado de segurança trabalha com 3 palavras, que é conforto, tranquilidade e proteção. Eu venho com 20 palavras hoje para você sair desse lugar comum. 20 palavras que são emocionais, que são palavras que os clientes estão buscando hoje em dia e são palavras que vai fazer o cliente gastar mais dinheiro, investir mais dinheiro no teu negócio, no teu serviço. Então, vamos começar hoje falando das dores, né? Os clientes, eles normalmente têm dores que você deve descobrir o remédio. O remédio é o teu produto, o teu serviço. Para Suzana, a ascensão desses serviços privados não se explica só pela ideia de que a segurança pública é falha. Há uma demanda fundamental para se compreender o crescimento desse mercado: a busca pela domesticação da violência. Ele vai criando outras narrativas. A narrativa da prevenção, a narrativa de se prevenir ao crime, a narrativa de criar bolhas de segurança. Não, aqui nós não temos crime, o crime está ali na rua. Aqui dentro do condomínio não há crime. Mas essas ideias, essas narrativas de domesticação da violência, eu acho que elas têm direta relação com essa ideia também que a polícia está a servir para agir com força, com violência lá nas favelas. Há experiências na segurança privada nas quais o uso da violência é reduzido ao mínimo, com formas de organização e hierarquia que podem até servir como modelo, como a Suzana já percebeu em suas investigações. Porém, são casos específicos. Boa parte do mercado de segurança privada se sustenta reafirmando desigualdades. E isso fica bem claro no recrutamento de funcionários. O piso salarial da função de vigilante privado
é pouco mais do que um salário mínimo no Brasil. E a escolaridade mínima exigida é o 5º ano, a antiga 4ª série do ensino fundamental. A maior parte dos vigilantes, em termos estatísticos, os vigilantes regulares, né, contratados oficiais, a maior parte tem o ensino médio completo. Só que, na concertação social, o exigido é a 4ª série. Para quê? Para baixar os salários. Bem, então talvez a lei deveria ser adequada para prever o aumento dos salários. Mas... Aí você aumentando os salários, o problema é que também vai aumentar os condomínios. Ou coloca esse serviço como um serviço de elite. Esse é o problema. Para ter um serviço que seja acessível à classe média e não apenas às elites, ele teve que baixar nos salários dos servidores. Tem essa dupla chave, né? Você tem a negociação da violência e segurança pública, e você tem a negociação da não violência na segurança privada, mas com base em outras violências, né? Invoquei os espíritos da guerra! Invoquei os espíritos da guerra! Guerreiros samurais combatendo em toda a terra! Guerreiros samurais combatendo em toda a terra! Se um policial age às margens da lei, ele não o faz sozinho. Ele é movido por motivações próprias, que também se desenham por pressões e expectativas vindas de diversos lados. Se há um desejo de heroísmo, há quem o queira herói, seja a corporação gerida por velhos parâmetros de segurança, ou o político que precisa investir na lógica da guerra, ou o cidadão com medo. Mas esse herói talvez se pareça, afinal, com aquele porteiro da lei do conto Diante da Lei, do Franz Kafka. Forte o bastante para se colocar como guardião da lei diante de um fazendeiro, a quem nunca permitirá a entrada na lei, ele mesmo sabe que é o último dos porteiros, e mal pode suportar a visão dos que estão acima dele. Esperar transformações nesse cenário da segurança pública envolve repensar o valor atribuído à violência como solução e os custos que ela traz ao país. Isso passa, por um lado, por transformações das polícias e das políticas públicas, desejadas inclusive por muitos policiais. Para muitos policiais que têm consciência moral, para muitos policiais, eu acho que eles gostariam de ser mais bem governados. Eles não esperariam só que o governo entrasse para negociar os seus salários. Acho que eles precisariam de uma orientação mais clara sobre o que vão fazer. Porque muitos policiais indicam, e às vezes em algumas enquetes isso aparece, né, que eles se sentem profundamente pressionados pelas chefias, que são muito abusadoras também. Mas como a gente viu, não é possível encontrar uma única salvação. Para repensar os sentidos e o papel da segurança num país, é preciso mais do que apenas uma reforma das polícias ou das próprias leis. Se você não tiver um acordo das próprias elites políticas sobre que o ideal seria não politizar este campo, digamos, deixar este campo ser mais técnico, mais administrativo, mais sério, mais transparente, isso seria o ideal, né? Seria não contribuir para que o campo policial seja um campo de disputa. Se você não explicar a essas elites que negociar a violência desta forma é um mal para a própria economia, para a própria política, para o desenvolvimento do país, se eles não conseguirem atingir esse nível de racionalidade, eu tenho dúvidas que mesmo mudando constitucionalmente, que transformando a arquitetura, que você consiga interferir no sistema. Porque, de facto, tenho esta impressão que essa pressão social e política, ela tem que mudar também em cima. Não pode apenas mudar nas próprias corporações policiais. E agora nós vivemos um momento particularmente horrível, né? Digamos assim, o retrocesso dessa racionalidade, que poderia ser uma racionalidade comum, né? Democrática, essa racionalidade não está presente, né? Para muitas das dimensões da vida social. Então, talvez ainda menos para esta dimensão que é carregada de simbologias de poder, de exibição da soberania, né? Quer dizer, a polícia antes já não
lacrimogêneo não acaba aumentando a confusão. Pensar no inteligência, lá tem inteligência, certo? Essa correria de um lado pro outro aí só vai machucar as pessoas. Uma voz com uma fagulha, uma alma insegura, uma arma na cintura, o sangue na... Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila. Eu agradeço muito a Suzana Durão, professora de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas e nossa Senior Fellow aqui no Messila em 2020, pela nossa conversa. Confira a página desse episódio lá no site do Messila. Você encontra uma série de materiais extras que fizeram parte da pesquisa desse episódio. Entre eles, alguns artigos da professora Suzana Durão. Todos esses materiais têm acesso aberto. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Zibila Mehen Center Conviviality and Equality in Latin America. Jörg Klenk é nosso coordenador científico. O editor científico é Joaquim Toledo Júnior. Melanie Madsen é coordenadora de comunicação e eventos. Gustavo Diniz realiza o apoio de produção. A produção sonora e edição é de Gil Fuser. E eu sou Rafael Conkle. Faço a pesquisa, entrevistas, roteiro e apresentação desse podcast. Até mais ouvir. Do gatilho, fugir para o metrô, tumulto no corredor, pisotear alguém que ali mesmo ficou. Nas ruas adjacentes, a cena era presente, destruição e guerra, um mundo que desabou. Praça da Sé parece neste momento uma praça de guerra. Muito vidro quebrado pelo chão, lixo espalhado por todo lado. 11 pessoas foram presas e 4 ficaram feridas.